E aí, pessoal, Marcirata, eu fiz o primeiro vídeo do canal falando de como eu superei a depressão, como eu consegui me livrar dessa condição. E no final eu falei que ia fazer um vídeo relacionado à minha experiência com a ayahuasca, tá? Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou relatar a minha segunda experiência com a ayahuasca. Por que a segunda? Porque a primeira, ela não teve muita coisa de interessante. Teve coisas que eu só fui entender depois, mas não teve coisas tão diretamente reveladoras, tá? Então mais pra frente eu vou contar o que eu aprendi depois com a primeira consagração, né, a primeira vez, mas eu vou falar mais o que aconteceu depois, tá? Então, se você veio até aqui e procurou pelo tag experiência com ayahuasca, você já deve ter alguma noção, né? Se não tiver, é bom não olhar só o meu vídeo, olhar vários vídeos, né? Porque é uma coisa muito séria, né? E tudo que aconteceu comigo foi coisas muito impactantes, que tiveram um impacto muito grande na minha vida. Para vocês terem ideia, tem quase 3 anos que eu consagrei a primeira vez a ayahuasca e muita coisa mudou, né? Mas enfim, a ayahuasca é a junção de 2 ativos, tá? Um proveniente da folha, né? Que é a chacrona, e outro ativo proveniente do jagube, que é um cipó. Então essa combinação desses 2 ativos da planta, eles causam vários efeitos no organismo. Então, um ativo que tem no jagube chama IMAL, tá? É inibidor de monoamina oxidase. O que isso faz? Isso faz com que nosso organismo destrua, né? Não nosso organismo, isso é o destruidor de uma enzima que chama monoamina oxidase. O que essa monoamina faz? Essa monoamina, ela impede a nossa enzima de destruir outro ativo da ayahuasca, que vem da chacrona, que é o DMT, dimetiltriptamina, tá? Então o que acontece? Essa dimetiltriptamina é o que faz o efeito, não é o IMAL, não é o que vem do jagube. Porém, a gente depende disso para o DMT ir para a corrente sanguínea, tá? Então, o DMT só vai para a corrente sanguínea se o IMAL, que vem do jagube, fizer efeito, tá? Então, a pessoa que fizer um chá somente de chacrona, né, não vai ter efeito nenhum, porque o nosso organismo vai destruir o DMT, tá? Através da monoamina oxidase. Então nós precisamos ingerir a IMAL, que é o inibidor de monoamina, para inibir a monoamina, e a monoamina não vai destruir o DMT. Bom, fisiologicamente é isso, tá? Essas informações eu tive pouco tempo depois da minha consagração, que eu tive muitas revelações, e onde eu tive instrução para buscar e procurar realmente as bases científicas da ayahuasca. E assim, não sei se você já é consagrador ou se você vai consagrar a ayahuasca, mas eu vou revelar a minha experiência, que fique bem claro que é a minha experiência e que pode ser uma viagem, pode ter sido criações da minha mente, não sei informar para vocês, não sei informar para você que está vendo a veracidade de tudo. Eu sei que muitas coisas foram acontecendo depois que provaram muita coisa do que me foi revelado, tá? Mas eu não tenho provas científicas de tudo. Eu tenho provas do que aconteceu na minha vida. Então, a partir disso, coisas incríveis aconteceram na minha vida, revelações fantásticas, que eu vou estar mais pra frente em futuros vídeos relatando para postar pra galera, entendeu? Porque são coisas muito impactantes, eu acho que
Muitas pessoas devem saber disso, o que é possível, o que não é possível acontecer depois que você tem uma abertura de consciência, uma expansão de consciência tão intensa. Tá, mas eu já deixo claro que eu mesmo posso afirmar que é possível que seja a criação da minha mente. Não dá para falar que não. Mas mesmo assim eu acredito em muitas das coisas e estou aqui compartilhando com vocês, tá? Então, eu tive minha primeira consagração em um centro, né? Universalista de ayahuasca. Não vou falar o nome porque, apesar de ser muito organizado, eu não gostei de fazer minha consagração lá. E na ocasião eu não entendi o porquê. Na minha segunda consagração, eu entendi o porquê. Me foi revelado detalhadamente por que eu não me senti tão à vontade lá. Tá? E assim, vamos lá. A segunda vez, foi mais ou menos 2 meses depois, eu fiquei com aquilo na cabeça que eu tinha que consagrar, e eu fiz uma coisa que depois eu vi que não é muito comum, tá? Eu procurei muito o chá para fazer uma consagração sozinho. E é uma coisa que eu não indico para ninguém. Não é aquilo, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Não é isso, gente. O que aconteceu foi uma coisa muito particular comigo. Eu tive realmente alguma coisa dentro de mim que me fez fazer isso. Mas eu afirmo, e de lá para cá eu já fiz dezenas de consagrações. Dezenas, tá? Tanto sozinho quanto em locais, com amigos, locais também sérios. E eu posso afirmar para vocês que não é uma coisa que você pode fazer sozinho. Não faça. Não faça. Pelo menos a primeira vez, faça com algum local muito bem falado. Vocês vão conseguir colocar na internet em buscas. Existe em tudo que é cidade de São Paulo, do Brasil, locais bem falados sobre a consagração, sobre como sobre as estruturas do local, sobre as pessoas, a fiscalização, né, a ajuda durante o ritual. Então é uma coisa que eu não recomendo, é uma coisa que aconteceu comigo, mas eu não recomendo, tá? Então vamos lá. Eu fiquei naquilo na cabeça, eu saí do ritual, eu não tive contato com nada, eu não tive insight aparentemente nenhum. Eu ouvi sim vozes que eu não gostei, né? Eu estranhei muito aquilo e eu rejeitei a força. Então eu tomei a primeira dose, 40 minutos depois não senti nada, depois tomei a segunda dose, depois de uns 10 minutos, 15 minutos eu senti e a força veio de uma vez, só que eu não gostei, eu rejeitei. Então eu não vou detalhar esse processo agora, eu vou contar a minha experiência que foi a de verdade na segunda vez. Então eu fiquei com aquilo na cabeça, fiquei com que não me senti bem no local, não me senti muito bem com as pessoas do local, apesar de ter uma organização impecável. Tava muito frio, eu não me senti bem, o ambiente estava frio, estava por volta de 12 graus, 13 graus. Foi uma noite de São Paulo muito fria e fiquei totalmente desconfortável. Achei que foi por isso na ocasião, mas depois eu descobri que não, tá? Resumindo, passou 2 meses eu procurando chá, procurando local para consagrar, aí depois na minha cabeça não me veio que era local, me veio que era para eu fazer sozinho. E finalmente eu achei um local na internet que vendia o chá. E eu comprei o chá, me preparei, né, para fazer a consagração. Na época eu seguia as instruções padrão que tinha, né? Qual que é a instrução padrão? Você não comer coisa pesada, não comer carne, né? Eu não tenho problema com isso, porque eu sou vegetariano já faz muitos anos. Então, quanto à alimentação, não vi problema. Tive a instrução de não ter relações sexuais por 3, 4 dias antes da consagração.
Não entendi porquê, mas também não me explicaram. O pessoal da casa que me deu as instruções pelo WhatsApp não deram uma instrução, porque falaram que é só por uma questão de você estar bem, né, tal. E eu falei, tá bom, né, 3, 4 dias, tô tranquilo. E me preparei e fui, né. Da mesma forma que eu me preparei para a primeira, eu me preparei para a segunda. E chegou o dia da consagração, preparei um quarto na minha casa, né? Na época eu morava com meu filho pequeno e minha esposa, né? Hoje em dia eu sou separado, então, mas na ocasião eu pedi para ela ficar no outro quarto ou na sala onde ela quisesse, que eu ia pegar um quarto para fazer a consagração. E eu ia fazer no horário da noite, meu filho dormia, né? Ele dormia por volta de 10, 11 horas, eu comecei a fazer às 9 horas, porque imaginei que ia demorar 1 hora para entrar na força como da outra vez. Ele já estaria dormindo e ia correr tudo bem. Enfim, fiz a preparação, consagrei, volta de 9 horas da noite, 9h30, e eu sei que a força não vinha. Aí eu peguei e tomei metade, né, da dose de 100 ml que vinha. Era uma ayahuasca dita pelo vendedor, uma 5-1, né, que quer dizer que eles fizeram 5 litros e reduziram para 1. E não era uma concentração forte, ela era bem marronzinha clara. Hoje em dia que eu conheço mais, que eu consagrei muito, entendo muito, ela é uma concentração bem fraca. Pela cor, ela não era 5-1, tá? Eu diria que era 4-1, 3-1. Então eu tomei 50 ml de uma vez e depois de 1 hora eu fui e tomei mais 50, porque eu não via a força vindo. Eu imaginei que viria, mas eu estava sem expectativa, porque da outra vez demorou muito, né? Então eu achei que podia até demorar mais. E eu peguei, dormi depois da segunda dose. Do nada eu acordo, né? Não consegui ver imediatamente o horário, mas eu imagino que foi uns 20 minutos depois. Do nada eu acordo, olho para as minhas mãos, assim, eu estava só com um abajur, uma pequena luz ligada, e eu vi a minha mão absurdamente diferente, né? E uma sensação totalmente diferente, parecida com a que eu tinha tido lá na força, mas diferente. Mas eu senti que aquilo era força. E eu peguei, relaxei, eu falei, que bom que eu recebi a força, né? Antes, né, quando a consagração eu fiz os ritos normais, fiz uma oração, pedi ajuda para Deus, pedi ajuda para o universo, para me conduzir, para me guiar. E fiz a consagração. Aí depois eu tive a força veio e eu agradeci pela força estar lá e eu peguei e relaxei, fechei o olho e relaxei. Quando eu fechei o olho e relaxei, eu sumi, tá? Eu desliguei totalmente desse mundo. Tô relatando para vocês as sensações que eu tive, não que eu fiquei sabendo muito tempo depois o que aconteceu comigo ali, que eu fiquei sabendo depois o que aconteceu, me foi revelado também, ou seja, foi revelações em cima de revelações, tá? Então eu sumi, viajei. Nessa viagem eu parei num lugar totalmente escuro e a sensação era muito boa. Era indescritível a sensação. E eu tava com o Bluetooth ligado no som ambiente pro quarto, tá? Não tava alto, mas o som passou a ficar extremamente alto. Uma definição sonora absurda. Só que eu não me sentia mais no quarto, eu me sentia em outro lugar e eu ouvia a música, só que eu ouvia a música de um jeito absurdamente fantástico, incrível. Pessoal, vou acender a luz aqui para melhorar a imagem. Então, aí melhorou, o som ficou extremamente nítido,
mas eu não me dava conta que era o som que eu estava ouvindo no quarto. Parecia um som de um outro local, parecia que fui transportado para outro local. E esse local era totalmente escuro. Aí eu passei a sentir a presença de alguns seres, tá? Eu me senti no centro, e esses seres, 4, 5 seres talvez, em volta de mim. E eles perguntaram: e aí, você chegou onde você queria? Era isso que você esperava? Aí eu peguei e falei que estava surpreso, que eu não esperava por aquilo, ainda mais pelas sensações que eu estava sentindo, né? E eles começaram a conversar, a falar sobre a minha vida, falar tudo o que aconteceu, sabe? Coisas de quando eu era pequeno, coisas que eu tinha dúvidas sobre espiritualidade. Eu sou uma pessoa muito ligada à espiritualidade faz muito tempo. Como eu falei no vídeo de depressão, eu venho de uma família muito complicada, né? Uma família muito perturbada em termos de convívio, de relacionamento, tanto com mãe, tanto pai, irmãos. E eu sempre busquei na espiritualidade um alívio. E eu tinha esse alívio na espiritualidade, só que eu tinha muitos conflitos. Por quê? Porque eu li a Bíblia, eu estudei em um colégio adventista, eu tive contato com coisas evangélicas relacionado ao cristianismo, tudo, só que eu via muitas lacunas sem preenchimento, e aquilo me deixava muito angustiado. Essa é a palavra real. Eu ficava muito angustiado com aquelas coisas que eu questionava e não via. Por muito tempo eu frequentei igrejas evangélicas das mais diversas, apesar de minha família não ter sido evangélica a vida inteira. Minha mãe era da Umbanda, do Candomblé, ela frequentou todos esses segmentos mais abrasileirados, né, de religião, digamos assim, que tem uma filosofia bem diferente do que é uma igreja evangélica e uma igreja adventista, que foi o que eu mais fui nutrido, né? E eu gostava muito, simpatizava muito, simpatizo até hoje com as abordagens evangélicas, mas eu tinha muitas dúvidas sobre o contexto evangélico, sobre tudo que tinha na Bíblia, né? E isso me deixava angustiado. E chegou nesse dia, eu perguntei: qual que é a verdade real do mundo, né? O que acontece, né? Por que eu tenho essas dúvidas? E na ocasião eles falaram que porque você é uma pessoa que tem um espírito diferente, você tem um espírito de uma vivência de coisas religiosas, de coisas ligadas à espiritualidade. Então você tem essa fome por saber isso, por isso que eu tinha esse questionamento, mas dentro de bases lógicas, né? Eu não simplesmente questionava, eu lia os conceitos bíblicos, assim como depois li conceitos espiritualistas de Kardec, de Chico Xavier, e eu via lacunas enormes, coisas que eu não me entrava na cabeça, né? Coisas que eu achava um absurdo, coisas do espiritismo que eu falava: meu, isso não pode ser, como é que um espírito vai e fala umas coisas dessas, né? Para Kardec, por exemplo, e Kardec engole. Eu falava: não faz sentido. E as mesmas coisas eu vi em muitos trechos e muitas partes complexas da Bíblia. Eu falava: não faz sentido, não faz sentido. Ah, tá bom, é isso, Deus é amor, então por que Deus deixava morrer o filisteu e deixava os israelitas, né, o povo de Israel bem? Que Deus justo é esse que mata um povo, matou? Os israelitas eram filhos do demônio, né? Então isso não me entrava na cabeça, algumas injustiças vindas de Deus, assim, por relatos bíblicos. Deixa eu ver o tempo, 19 minutos. Bom, enfim, perguntei para esses seres, né? E perguntei quem eles eram. Aí eles falaram: nós somos mentores espirituais.
Aí eu perguntei o que é um mentor espiritual. Ele falou, são seres que ficam, né, hierarquicamente em planos mais elevados que o nosso, nos auxiliando, né? Aí eu falei, tá, entendi. E eu perguntei, vocês são meus mentores? Sim, nós somos seus mentores. Aí eu peguei e falei, tá bom, e como funciona isso de injustiça? Aí eles começaram a me explicar. E eles me falaram que as religiões foram criadas para dar um pequeno norte a alguns grupos de pessoas, tá? Então, todas as religiões têm um pouco das verdades espirituais, segundo eles, mas nenhuma detém todo o conhecimento espiritual real do que é. Ou seja, o que a gente acha que pode ser espiritualidade pode ser uma coisa totalmente diferente. E eles só colocaram isso e as formas diferenciadas em cada religião somente para dar um norte para cada grupo. Até a vinda de Cristo foi para dar norte para certos grupos. Não que Cristo não seja o Filho de Deus ou talvez como alguns segmentos acreditam, o Senhor do projeto da Terra, como eu vi depois. Galera, e outra coisa, essas coisas eu vi depois tecnicamente, tá? Não foi eles que me disseram. Isso que eles me disseram eu estou falando agora, sobre as religiões, sobre cada religião ter uma responsabilidade com grupos específicos, mas que todas as religiões em si servem para causar uma ascensão espiritual em grupos, tá? Mas eu peguei e questionei, porque na verdade a religião veio para, né, quem vê o que acontece no mundo, você vê muita religião sendo usada para guerras, para conflitos, essas coisas. E eles explicaram que é por causa da evolução do ser humano. Então, do mesmo jeito que o ser humano constrói a energia nuclear para fazer energia mais fácil, mais barata, e o cara pega esse conhecimento e faz uma bomba nuclear que mata milhares de pessoas, o ser humano, por não ser evoluído, ele também faz esse tipo de coisa com a religião. Isso não tem como mudar, tá? Eu vou dar uma abordagem mais específica do que eles falaram sobre essas coisas nos outros vídeos, porque é muito complexo. Afinal, foram quase 3 anos de consagração praticamente. Eu consagrei dezenas de vezes depois. Tá? Relembrando, não é a verdade absoluta, isso é a minha experiência, é o que aconteceu comigo. Pode ser criação da minha mente? Pode. Por que eu não acredito que seja criação da minha mente? Pelo menos a maior parte das coisas. Porque eu não tinha conhecimento algum disso. Tá? Eu não tinha conhecimento específico nenhum sobre o que era ayahuasca, sobre como era o efeito. E eles me detalharam tudo nas consagrações que se vieram depois. Como é o efeito fisiológico no nosso organismo, de uma maneira que eu nunca achei explicado na internet. E eu vou explicar para vocês, eles falaram que quando eu levasse isso para as pessoas, para muitas pessoas ia fazer sentido. Então por isso que eu estou relatando. 24 minutos. Bom, vamos lá. Aí eles me explicaram, né, algumas coisas sobre o meu passado, algumas vivências que eu tive, algumas coisas de sofrimento, de angústia que eu passei no passado, coisas da família. Me explicaram coisas sobre o meu filho, sobre minha vida no geral. Pessoas que passaram pela minha vida foram importantes, amigos, relacionamentos, tudo. E dentro da minha cabeça, e estava muito bom, gente, a sensação era muito boa. Aí chegou uma hora que eu senti vontade de fazer xixi. Aí eu peguei e falei assim, eu posso ir no banheiro? Aí um dos mentores, uma mulher, me falou, pode ir. Você vai no banheiro e quando você voltar, é só você fechar o olho que você vai voltar para cá. E
eu peguei, levantei, né? Fui pro banheiro, eu fui assim, gente, muito cambaleando, porque tava muito forte a força. Mas foi incrível essa limpeza sabe, dessa construção de eu pedir pra falar que tava com vontade. Eles entenderam, falaram, a gente já sabia, pode ir, abre o olho, vai lá, e quando você voltar, fecha o olho que você vai voltar pra cá. Eu fui cambaleando pro banheiro, fiz xixi e voltei. Quando eu fechei o olho, eu entrei diretamente para aquele local que eu tava e sentindo as mesmas sensações. No banheiro eu também dei uma olhada no espelho. Quando eu dei uma olhada no espelho, eu vi a minha imagem, meu rosto estava um pouco diferente, mas eu via que era eu. Mas eu estava bem diferente. Quando eu acendi a luz do banheiro, veio uma luz enorme. Porque eu acho que os sentidos ficam muito sensíveis. Audição, olfato, quem já bebeu água, sentiu o paladar aguçado, o olfato, você sente cheiro de tudo também. E a luz é imensa, né? Quando a gente está na força. Aí eu peguei, fui muito rápido, voltei para o quarto, deitei, fechei o olho e voltei para lá. Quando eu voltei para lá, eu mudei de cenário, né? Nós fomos para outro local, diferente, mais claro, já com mais luzes coloridas. E achei aquilo confuso e perguntei assim, né? Eu falei, bem que me falaram que o negócio com a ayahuasca é confuso, né? Por que eu achei confuso? Porque mudou de cenário tão repentinamente e eles falaram não, negativo. As coisas com a ayahuasca são confusas, mas para você não está confusa. Você está tendo essa clareza de conversa, tudo isso não é uma coisa comum. E eu, como não tinha noção, eu não percebi. Eu falei, entendi. Aí eu só falei, por quê? E eles pegaram e falaram, porque você tem algumas coisas diferentes que fazem isso acontecer dessa forma. Depois de muito tempo, meses depois, eles me explicaram detalhes sobre isso, mas na ocasião eu não entendi, mas tudo bem. Aí eu peguei e falei assim, mas onde eu tô? Meu corpo está onde? Eles falaram, seu corpo está lá, só que a sua consciência está aqui. Aí eu peguei e falei, mas eu tenho controle do meu corpo? Aí eles falaram assim, mexe o seu corpo, mexe. E eu peguei e mexi o meu braço, mexi a minha perna e eu sentia lá. E eles falaram, realmente você pode controlar, se você quiser abrir o olho agora, sair e voltar, você pode. Tá? E eu peguei e achei incrível, mas era tudo novo, então eu não liguei. Eles só falaram isso, que o controle que eu tinha porque era uma particularidade que nem todos conseguiam ter e aquela conversa daquela forma também não. Bom, seguiu, me deu vontade. A primeira vez, gente, eu vou contar aqui, na primeira vez eu tive limpeza, tá? Eu tive diarreias assim absurdas. Não passei mal, tá? Eu tive diarreia, eu fiquei muito tempo, tinha hora que eu não aguentava mais ir no banheiro, porque eu tava de saco cheio já. E eu tava em jejum, fazia 12 horas, não tinha comido nada, só tinha bebido ayahuasca, mal água tinha tomado, eu não sabia de onde estava vindo tanta merda. E eu fiquei assustado, e quando eu já tava indo uma quinta, sexta vez no banheiro, eu falava, meu Deus, não aguento mais ir no banheiro, né? E dessa segunda vez, eu vou ter que falar assim, não tem jeito, gente. É o meu jeito, vai ser assim. Dessa segunda vez, depois que eu fui no banheiro, eu conversei um pouco com eles, passou um tempo, que eu achei que foi um tempo curto, depois que eu vi que não foi um tempo curto, que eu fiquei mais tempo lá dentro, naquele local, eu falei, gente, eu preciso peidar. E eu falei isso dessa forma, e eles acharam super normal, e pegaram e falaram assim, pode fazer, né? Aí eu falei, mas eu não vai acontecer igual aconteceu comigo da outra vez? Que eu me referi à diarreia, né? Aí eles pegaram e falaram uma coisa muito interessante. Eles falaram assim, nunca mais
você vai ter uma limpeza daquela. Nunca mais você vai ter diarreia. Ou seja, pode fazer vontade de eu peguei, pá, soltei, fiquei ligado, mas continuei lá na meditação, né? Aí eles falaram umas coisas pessoais minhas, né? Sobre pessoas que passaram na minha vida, algumas condutas que eu deveria passar a ter, né? Porque apesar de tudo eu melhorei muito na minha vida, gente. Tive uma vida muito complicada no passado, mas eu melhorei muito. Eu tinha autoestima muito baixa, eu era extremamente tímido, tá? Uma gravação como essa, fazer um vídeo igual esse aqui era impossível. Era zero possibilidades. Depois entrei na minha profissão, que eu sou personal trainer, me dei muito bem, me relaciono muito bem com as pessoas, mas foi um desafio muito grande, porque eu tive que quebrar muitas barreiras para chegar até aqui, tá? Então, assim, eles falaram que eu precisava melhorar mais ainda isso, que a minha autoestima ainda era muito baixa, perto do que deveria ser, que eu era uma pessoa que não acreditava em mim, tá? Que eu não tenho essa sensibilidade de acreditar em mim muito bem, que eu não acreditava na minha intuição, isso era verdade, depois eu parei para reparar, realmente não acredito na minha intuição, não acreditava. Hoje em dia já melhorei absurdamente isso. Ainda mais que eles explicaram o que é intuição e tudo mais. Então ficou mais fácil. Mas enfim, gente, aí explicaram mais algumas coisas, eu acordei, tá? 31 minutos de vídeo. Eu acordei e antes de sair, foi a última coisa que eu falei com eles. Eu já tinha perguntado uma vez, como eu vou saber que isso aqui não é uma criação da minha mente? Como eu vou saber que isso é real? Eles deram risada e falaram, justamente você está tendo isso porque você é questionador. Então por isso que você está tendo contato tão limpo assim. Mas acreditar ou não vai ser uma escolha sua. E quando eu fui sair, eu não sabia que ia sair, que ia acabar o meu contato, que ia acabar a força. Eu perguntei assim, já chegou num clima meio de despedida, eu falei, como é que eu vou saber que isso tudo foi real mesmo? Aí uma mentora falou, você vai sair daqui, você vai pensar, você vai refletir sobre tudo isso que aconteceu e você vai fazer a sua escolha, se foi real ou se não foi real. Por isso eu digo para vocês, do que aconteceu depois das outras coisas, eu confirmei que aquilo foi real. Tá? Agora, pode ser uma criação da minha mente, pode ser que a minha mente preveu, de alguma forma, o cérebro é algo incrível que os cientistas não conseguem decifrar, pode ser que o meu cérebro tenha previsto certas coisas e usou esses mentores supostos para me relatar o que iria acontecer depois na minha vida? Pode. Eu não acredito que seja assim, tá mais pelos detalhes que eu vou passar em outros vídeos mais pra frente. Mas enfim. Bom, meu relato de ayahuasca para a primeira vez, acho que pro tempo que eu tinha previsto para falar para vocês é isso daí, tá? Então eu saí, acordei, saí do meu quarto, umas coisas muito diferentes dentro de mim, muito pensamento diferente vindo, e isso só foi aumentando depois. Tá legal, gente? Então depois eu vou fazer vídeos mais curtos explicando pequenas particularidades da ayahuasca e também relatando um pouquinho do que aconteceu posteriormente comigo depois. Tá legal? É isso aí, tamo junto, muita responsabilidade aí, quem for consagrar, esteja certo do que você vai fazer, tá? E esteja certo do local que você vai consagrar, beleza? É isso aí, compartilhe esse vídeo que é muito importante, tá? Tanto para o crescimento do canal, quanto para outras pessoas que pensam em consagrar. Curte e comenta, gente, tá bom? Comenta aí quais são as dúvidas de vocês, se vocês têm alguma dúvida sobre consagração. Eu já estou com 3 anos consagrando, fiz dezenas de consagrações já, então eu já tenho alguma experiência para passar para vocês, tá bom? Tamo junto, obrigado aí, tchau, tchau.